Bom, como você já acompanhou a aula anterior, aqui está o redondo perfeito, com toda a lógica para você desenvolver um bom trabalho, tá? Então, essa mesma lógica eu vou utilizar parte dela para fazer também o oval. Por quê? Nada mais é do que o oval com a tira no meio e a parte arredondada justamente nessas duas extremidades. É como se você pegasse e fizesse isso. Veja bem. Tá? Agora eu vou fazer uma forma bem dinâmica para você compreender melhor. Então, é através dessa lógica que eu estou te explicando como você fazer o seu oval perfeito. Tanto para fundo de bolsa, como para fazer os tapetes, trilho de mesa e uma série de coisas que você pode desenvolver com uma tira com as partes arredondadas, chama oval. Tem um oval mais longo, tem um oval mais curtinho, mas não deixa de não ser o oval. E com essa mesma lógica, tanto você vai fazer um oval mais comprido quanto aqueles mais curtinhos, os mais grandes quanto os mais pequenos, com a linha fina ou com a linha grossa, tá? E aí o esquema é a mesma coisa. Então, vou pegar aqui um redondo, tá? Pense que você aqui, eu tô pegando esse redondo de crochê e vou dividir ele ao meio, tá? Vamos fazer uma simulação aqui no papel. Vou pegar, vou marcar aqui no centro, meio a meio para cada lado, pegando esse aqui como se estivesse pegando esse aqui de crochê, tá? E aqui eu vou pegar a tesoura e vou dividir ao meio. Certo. Agora eu vou pegar um retângulo. Pode ser mais comprido, mais curtinho. Eu posso chegar aqui e fazer mais um corte, reduzir mais. Não tem problema, tá? Então, aqui eu vou pegar essas duas metades e vou colar uma em cada lado, certo? E aqui eu vou colar e vou prender aqui com o durex. Vou prender assim, desse lado. E vou prender do outro. E aqui eu fiquei com meu oval quase perfeito, porque ficou um pouquinho torto, né? Deixa eu consertar aqui, porque fazer algo tem que ficar perfeito. Vou tentar colar aqui, para que ele fique todo bem ajustadinho aqui. Pronto, parece que ficou melhor. Pronto. Observe que eu tenho um oval, até que esse ficou aqui mais para dentro e esse aqui mais para fora. Mas o resultado é mesmo. Aqui você imagina que esse aqui é um fundo de bolsa. Imagine você que aqui é um trilho, que é um tapete, que aí esse tapete pode ser mais longo, mais curtinho. E aqui agora a gente chegou o momento que a gente vai trabalhar com essa lógica, tá? Com o tapete. Vou virar até o outro lado. Vou marcar aqui o eixo central. Então, eu preciso de ter uns pontos aqui, tá? Uns pontos. Vamos supor que aqui seja uma correntinha. Observe como é bem simples, muito simples. Muito simples mesmo isso. Certo? Aqui é o último ponto de cada lado, certo? Para cá não vai mais o eixo central. Aqui é um eixo central que a gente vai pôr uma correntinha. E aqui são os dois pontos da extremidade. E aqui vamos trabalhar com ponto alto. Se o redondo eu tinha... Cadê o redondo? Pronto, vou pegar a mesma lógica. Aqui o redondo não tem 12 pontos? Na primeira carreira de ponto altos,
Certo, então vamos considerar que aqui tem, vamos considerar não, de fato aqui eu coloquei 12 pontos. E se eu dividir esse redondo metade para cá e metade para cá, isso quer dizer que eu vou colocar 6 pontos neste ponto daqui e 6 no de cá. Eu não dividi o meio, o redondinho, eu dividi. Vamos supor que aqui eu coloquei dividir no meio. Então, vai ter 6 pontos para este lado e 6 para este lado. Então, aqui eu já começo colocando os dois tracinhos aqui. 6 pontos. Tá? E vou dividir de que forma aqui 6. Já tem 2, eu coloco mais 4. Então, aqui... coloco outro para cá e coloco aqui e aqui. De fato, agora eu tenho 6 pontos. Nesse mesmo ponto, vou encher bem para que você visualize bem. Aqui são pontos altos, tá? E aqui eu passo um traço no meio, na diagonal, para você perceber que é ponto alto. E aqui, tanto vai ter um ponto alto de um lado, quanto do outro lado, no mesmo ponto da base, né? Então, vou fazer o eixo central e vai ter ponto dos dois lados, certo? E aqui vamos trabalhando. Eu trabalho primeiro um lado, eu tô preenchendo os dois, mas primeiro a gente trabalha um lado, depois trabalha o outro, tá? E nesse último daqui, vou encher ele bem, que eu vou ter que ter 6 pontos aqui. Aqui eu coloquei o primeiro. E aqui agora eu vou colocar mais 3. Aqui eu vou colocar também mais 3 desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Aqui está o meu outro cantinho. Então, isso aqui é a forma do oval. Então, aí eu acho que você já diz, não, já sei como é que vai fazer. Então, aumenta só nas duas extremidades. Isso mesmo. Você só vai aumentar aqui e aqui mantém a mesma quantidade. Então, vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu dividi o meu redondo e aí coloquei metade de cada lado. Então, isso é uma forma muito assim, é uma forma ilustrativa que ajuda muito você compreender. As minhas alunas já gostam dessa forma dinâmica, porque elas compreendem não só fazer o redondo, o oval, mas entende como desenvolver, mesmo que troque de pontos. Então, vai ver o que corresponde a essa quantidade, que ponto vai corresponder a essa quantidade de pontos, para que meu oval fique perfeito, tá? Então, aqui eu vou deixar uma ponta de linha assim. E vou colocar aqui uns pontos. Não vou colocar a mesma quantidade que tem aqui, vou fazer uma quantidade menor, para ficar mais dinâmico. Então, lembrando que essa corrente aqui, eu vou passar a agulha dos dois lados, tanto deste lado quanto desse lado. Então, eu não posso fazer ela apertada. Então, precisa imaginar que aqui vai ter o quê? Passar a agulha 2 vezes por cada ponto desse. Então, você tem que trabalhar e já deixar experimentar, veja qual é a forma melhor, que tamanho você deve fazer para você preparar o seu oval. Bom, aqui agora eu posso começar. Há várias maneiras. Eu posso começar já fazendo ele todo completo. Eu posso começar fazendo metade justamente desses 6 pontos, certo? Como eu já fiz o ponto baixo, o oval do ponto baixo, fazendo a cabecinha toda com os 3 pontos, aqui eu vou começar justamente aqui. E aí, vou girando nesse sentido, tá? Então, vou começar com 3 pontos aqui.
Então, eu vou começar a princípio com 3 pontos na corrente. Volto para o ponto de base. E aí, eu vou colocar mais 2 pontos. Então, essa cabecinha daqui, essa extremidade, já tenho 3 pontos. E volto para colocar, quando eu der a volta toda completa, eu volto. E aqui eu coloco mais 3. E nesses pontos daqui, eu vou colocar um ponto em cada ponto da base. Então, aqui são as alcinhas da corrente, eu vou colocar um em cada ponto da base. Então, são pontos altos. Tô repetindo que tá neste lado. Não faço aumento nenhum aqui, só nas extremidades. Aonde eu coloquei justamente aqui essa metade do redondo. Então, esse último ponto eu não considero, e aqui eu vou colocar 6 pontos. Eu já tenho 3 pontos, vou colocar mais 3 pontos. Pronto, aqui eu já tenho a metade do redondo. Não são 6 pontos o redondo? Pronto, aqui eu já tenho a metade. Foi essa metade que eu colei aqui, tá? E aqui eu repito tudo que tem na base. Tudo que eu coloquei do lado de cá, na mesma direção, eu vou colocar deste lado aqui que eu estou agora. Pronto, aquela ponta que eu comecei, justamente, eu esqueci um ponto aqui. Observe que ficou um buracão. Vou voltar. Pronto, então aqui, voltando aqui, eu já tenho 3 pontos daqui que eu coloquei, olha os 3 aqui. 1, 2, 3. Agora eu vou colocar mais 3 do lado de cá, já tem 1. Agora vem o segundo e o terceiro, tá? Que finalizou justamente essa carreira de ponto alto. E aqui agora eu vou fechar justamente no meio desse oval, tá? Então, aqui agora eu vou pegar nesta alça daqui para completar o fechamento daqui de cima. Da mesma forma, eu vou trazer para cá e vou colocar os aumentos, tá? Começar já a fazer o primeiro ponto. Acompanha aí, puxei as 2 alças, vou tirar a agulha, vou colocar por trás, e aí a agulha vai girar assim, aqui eu faço o que? O meu primeiro ponto, e vem o segundo. E aqui eu já começo já a fazer os aumentos, tá? Então, vamos nós aqui aos aumentos, tá? Então, para cada ponto da base, eu vou colocar 2 pontos altos. Cada ponto da base que está justamente aqui nessa parte arredondada. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é 6. Então, vou colocar também 6 aumentos.
O lado de cá também é a mesma forma. Vou colocar 6 pontos de aumento. 6 pontos de aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui vamos nós. Pela mesma lógica do redondo, tá? Então, já tem o meu primeiro ponto com aumento, o segundo ponto com aumento e o terceiro. E aí, quando eu retornar justamente para fechar aqui, eu vou ter 3 pontos também com aumento desse lado. Se eu tenho 3 desse lado, eu tenho que colocar mais 3 desse lado. E o lado de cá eu vou fazer completo agora. Aqui eu repito tudo que tá na base, justamente é um trecho, justamente esse trecho daqui até aqui, ele não tem aumento de ponto, não pode ter, porque senão vai ficar desproporcional e vai ficar muito feio, embabando, vai deformar a sua peça, tá? Deixa eu ver, já cheguei no primeiro, então aqui é 2 pontos. Aqui também é 2 pontos. 2 pontos. Aqui vamos nós. 1, 2, 3, 4, 5. Ainda falta um aumento aqui. Pronto. Então, aqui chegou a hora dos casadinhos e dos solteiros. Mas só que essa lógica funciona justamente para as duas extremidades, tá? Não esquece aí, tá? Eu vou ver um papel aqui mais limpo para poder a gente ver melhor, tá? Por enquanto eu vou ficar com esse daqui, mas precisando já passo para o outro fazer os meus rabiscos. Tá, eu vou continuar aqui até a extremidade e volto. Pronto, aqui já chegou para fazer os aumentos do outro lado, em 3 pontos. Se eu aumentei 3 aqui, agora faltou os 3 desse lado. O fechamento, você que escolhe em que momento e onde fechar, tá? Pode ser desse lado, pode ser no centro, pode ser do lado de cá. Isso vai depender do momento que você começar a carreira de ponto alto. Aqui eu vou fechar a carreira. Não é este ponto daqui, porque aqui faz parte do ponto alto, tá? Não pode ser aqui, então tem que ser aqui, desse ponto, na direção desse daqui, justamente para ter a alça superior deste ponto inicial. Você vai ver como vai ficar agora. E eu deixei a linha pra frente. Observe que isso aqui é errado, não posso deixar a linha aqui na frente. Então, eu tenho que puxar a linha, deixar a linha lá atrás. Pronto, agora vai ficar certo. Aí, eu passo por aqui, puxo uma laçada, e aí eu venho por entre esses pontos, aqui, peguei essas duas, vou puxar outra, aqui eu tenho duas,
E aí é fazer o quê? Tirar a agulha, colocar de trás para frente. Olha como já vira, já gira e o ponto já vai se formando torcido. Inclusive soltou umas pontas de linha aqui, agora eu vou prender. E aí pronto, já fiz. Então é esses dois aqui na hora de fechar a carreira que aparece, tá? Aparece, aí você fica confuso, pensa que é esse daqui, mas é justamente aqui. Vou colocar logo 2 pontos de aumento aqui. Aqui eu coloco um ponto. Aqui eu coloco 2. Então, vem aquela ideia, né, de um casado e um solteiro. Aqui veio o solteiro, aqui vem o casado. Certo? Então, é aqui como eu tava te dizendo que eu vou ter para explicar. Quando a gente faz esse ponto aqui, a gente se confunde na hora de fazer o fechamento, que é prender aqui. Mas na hora de você puxar o laço, quando chegar aqui, eu vou colocar justamente nesse ponto. Porque aqui, esses daqui faz parte justamente desse ponto alto falso. Se observa que tem um formato aqui, tem outro aqui com 2 alças, então não é nenhum desses dois, é justamente aqui onde eu coloquei a agulha agora, tá? Aqui. Ele vai pegar um pouco o emprestado do espaço do vizinho para poder fazer justamente esse ponto que vai ficar aqui as alças para fazer a nova carreira. Pronto, aqui vamos nós. Aqui eu já coloquei 3 pontos com aumento desse lado e vou trabalhar os outros lados. Então, o oval, como você observa, é muito similar ao redondo, né? Como é que a gente faz o redondo? Eu trabalho com a mesma lógica, só que existe o que? A metade para um lado, a metade para o outro. Se aqui é com 12 pontos, aqui é com 6. 6 desse lado e 6 desse lado. E aí o oval fica lindo e maravilhoso, bem arredondado, perfeito. E o trabalho é super dinâmico, tá? Faça sempre essa lógica, essa dinâmica que eu fiz vai te ajudar e muito, tá? Então, a forma de aumento, a forma de você introduzir, espalhar, distribuir ele nessa parte do oval pode ser com 10 carreiras, 20 carreiras. Então, vai ser sempre o quê? 6 pontos desse lado e 6 desse lado. Se fosse um redondo, seria o quê? Completo, 6 em cada carreira. E aqui não deixa de não ser 6 em cada carreira, porque cada carreira que você fizer, você vai aumentar 12 pontos. 6 desse lado com 6 desse lado dá 12. E o redondo é o quê? 12 pontos também. Então, eu procuro trabalhar esses dois, mostrar sempre esses dois, e desta forma para as minhas alunas, ela consegue pegar tudo com mais facilidade e entender. Porque não adianta você aprender a fazer o crochê, fazer pontos belíssimos. O que você precisa é aprender, não é memorizar, é aprender. E quando você aprende, você aplica em qualquer tipo de ponto. Você já entendeu como vai ser proporcional o aumento aí da sua peça, certo? Então, isso aí não é para você memorizar, é para aprender para fazer coisas lindas e maravilhosas. E eu tenho certeza que vocês vão ficar impactadas com o resultado dos seus trabalhos, porque esta é a lógica que muita gente não ensina, não explica o porquê do aumento de 12 pontos. O oval, por que que tem que ser dos lados? Por que não nas extremidades? Por que não aumenta aqui? Não explica isso. Então, se ele vai crescer desse lado, se ele vai arredondar desse lado, aqui não tem nada que colocar nesses pontos daqui aumento e nem no de cá. Então, ele vai ficar retinho. O que vai ter aumento aqui para ele ter essa forma
arredondada nas duas extremidades. E a mesma lógica do redondo, como eu já fiz a dinâmica explicando como é o nosso redondo. Eu cortei ele e depois introduzi um pedaço no meio. É muito simples. Aqui é um redondo. Muito bom isso, gente. Eu sei que ajuda muito. Então, vamos aqui, fazemos mais um pouquinho. E a lógica você já compreendeu. Se você partiu para o oval direto, não esqueça, vá no vídeo onde tem a base, a instrução para você fazer o redondo com ponto alto. Vamos ver se já está na hora de colocar o aumento. Sim, eu aqui, o primeiro ponto já está aqui, já até passei, tá? Ele já está aqui, aqui 2 pontos, observe, os 2 pontos na mesma base. Aqui tá o casadinho, outro casadinho aqui com mesma base, olhe outra dupla aqui com a mesma base, mais outro. Então, ao todo, 1, 2, aqui também é, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tô esticando bem para que você veja, porque eu tô fazendo bem folgado para que fique melhor a visualização. E aí, você, conforme a sua necessidade e seu gosto, você aperta mais os pontos, tá? E também pode fazer o jogo com as agulhas para fazer o quê? Um bom trabalho. Então, aqui é um casado. Se aqui são todos casados, a próxima carreira vai ser o quê? Um casado e um solteiro. Então, primeiro o casado já tá ali. Aqui chegou o momento de eu colocar o solteiro. Casado. Solteiro. Aqui veio o casado. Aqui veio o solteiro. Então, esta carreira você vai alternar um casado e um solteiro nesta parte daqui arredondada. Então, como base, o que? Aqueles 6 pontos iniciais. A segunda carreira de ponto alto ficaram 12. E esta carreira daqui, 12 com mais 6, 18. Então, essa parte aqui dessa extremidade ficou com 18 pontos para eu distribuir mais 6 pontos. Eu vou voltar para fazer uma nova explanação ali com a canetinha e o papel. Onde estão os meus 6 pontos de aumento? Um casadinho, 2, 3, 4, 5. Tá faltando um. Onde está ele? Vamos recontar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele estava aqui desse lado, tá? Então, aqui está os aumentos. 6 pontos. Olhe como vai ficando arredondado, perfeito. Vou concluir essa carreira. Somente para você observar como fica perfeito. E você vai fazer seguindo essa lógica, que aí você não vai ter nenhum problema, tá? Nenhum problema mesmo com seus aumentos. Vou dar uma paradinha aqui, vou abrir aqui. Eu vou abrir num papel branco, porque a gente visualiza melhor, muito melhor. Observe como está, não conclui ainda, mas ele está o redondo perfeito, ó.
É aquilo que já te falei, já fiz a explanação, é isso aqui. Separou, aí ficou oval. Juntou, ficou redondo, certo? Então, tudo que tem deste lado, tem a mesma quantidade do lado de cá. Tudo que tem de extremidade, nessas extremidades, tudo que tem nessa extremidade tem no de cá, tá? E tudo que tem deste lado, tem deste lado, para não ficar torto e não atrapalhar você introduzir outros tipos de o quê? De desenho, de pontos diferentes, porque aí você vai ter aquela contagem bem dinâmica, não vai precisar sair contando um por um, certo? Então, se você seguir a lógica, vai ver que tudo é muito fácil e muito simples. Bom, aqui agora eu dei uma paradinha aqui para te explicar mais algumas coisas. Então, aqui segue a mesma lógica do redondo. Se nessa carreira daqui eu coloquei 6 pontos na extremidade, 6 de um lado, 6 do outro, aqui eu coloquei 12 pontos, porque esses 6 pontos aqui acabou dobrando. Aqui todos casadinhos, 6 pontos. Então, 6 com 6, 12. Então, eu tive uma base aqui nessa segunda carreira de 12 pontos. Mas nessa terceira carreira de ponto alto, eu não poderia dobrar. Então, o que é que eu fiz? Coloquei um casado, um solteiro. Então, eu fui alternando. E aí, eu fiquei com o resultado de quê? 6 pontos de aumento. Então, deu um total, nesse pedaço daqui, de 18 pontos. Então, a próxima carreira eu vou ter 18 pontos nessa parte. Vou separar aqui melhor. Colocar a tesoura. Pronto, aqui. Eu não estou considerando daqui para cá, estou considerando aqui. Então, se eu tenho 6 aqui, 12 aqui e nesta aqui eu tenho 18 pontos, isso quer dizer que eu tenho 18 pontos. Eu vou escrever aqui mesmo. 18 pontos dessa parte para cá. 18 pontos altos. Mais 6 pontos não é a origem, a inicial, mais 6. Então, na próxima carreira de ponto alto, que é a quarta, 1, 2, 3, a próxima vai ser a quarta carreira, eu vou ter 18 mais 6 pontos. E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar um casado e 2 solteiros. Um casado e 2 solteiros. Então, o espaçamento entre os casados vão ficando maiores, porque entre os casados vai ter mais solteiros. Se aqui tinha um ponto, a próxima carreira vai ter 2 pontos sozinho, 2 solteiros. E assim sucessivamente você vai desenvolvendo e vai fazendo um tapete grande, o fundo da bolsa grande, e vai seguindo essa lógica, porque os seus aumentos vão ficar assim retinho, perfeito. Certo? Era isso que eu queria te falar sobre isso aqui. E aí é só continuar aí os seus trabalhos, porque você já tem o redondo e já tem o oval. E sabe como fazer para achar um oval perfeito também. Muito bom mesmo, viu? Muito bom, eu gosto de fazer essa dinâmica porque é muita gente que não consegue enxergar, que não consegue compreender a lógica que está por trás de fazer uma peça de crochê usando formas geométricas, redondo, retangular e o quadrado também, né? O quadrado é tão pouco usado, mas tem também, é só fazer os 4 lados iguais. É super tranquilo também o quadrado. Tá? E agora, o que usamos muito nas nossas bolsas são os fundos ovais e também precisa de usar também a fita métrica para poder a gente ver se o tamanho está adequado, se é conveniente para você fazer a peça. Tudo vai depender da linha, do ponto, da agulha que você vai empregar, da linha ou fio,
para você ter o seu resultado que tanto almeja, de fazer aquele redondo perfeito, com o tamanho perfeito para a bolsa perfeita, para um tapete perfeito e uma peça perfeita. Pode ter muitas utilidades isso aqui, beleza?